Bom, então você já começou o podcast falando sobre isso, mas agora vamos falar disso agora com mais tranquilidade, né? Então, nova classificação da hipertensão que a gente tem, né, Lapa? Que a gente vai ter três definições, como você bem comentou. PA não elevada, que é aquele paciente que tem uma sistólica abaixo de 120, uma diastólica abaixo de 70 milímetros de mercúrio. PA elevada, que vai ficar entre 120 a 130 de sistólica, 70 a 89 de diastólica. E o cara que é hipertenso, que é maior ou igual a 140 por 90, né? E aí a gente tem essas três definições. E aí a gente tem algumas... Vamos lá fazer os cenários ali, né? A gente não vai entrar ainda na parte do tratamento, mas o que a gente vai fazer com esses pacientes? Então, por exemplo, se é um paciente que ele já tem apenas, né, uma PA elevada, a gente vai começar com mudança de estilo de vida, a gente pode começar um tratamento medicamentoso se for um alto risco. Isso a nossa até mesmo já aborda isso, né? Começar a tratar pacientes de alto risco um pouquinho mais cedo, por exemplo. Mas o que a gente vai fazendo com o paciente em linhas gerais, né? Porque o paciente que é hipertenso já facilita, já começa a tratar. O paciente que não é elevada, vamos só reforçar que manter assim, fazer MEV para ele. E o paciente que ele tem uma PA elevada, como que eu vou saber se é um paciente que vai precisar tratar ou não? Como é que eu vou estratificar o risco desse paciente para saber se ele é candidato a receber uma terapia medicamentosa ou não, Lapa? Boa, Zé. Aqui, e aí é importante, certo? Na hora que a gente colocou essa questão da classificação nova lá nas redes sociais, muita gente já começou com aquele velho bafafá de sempre, né? Que às vezes cansa também. Isso é lobby da indústria farmacêutica para prescrever mais medicação e tal. Veja, apesar de ter mudado a classificação, né? Mais uma vez, o 120 para 80 antes que era tranquilo, agora estaria já no nível de PA elevado. Mas as indicações de tratamento farmacológico, que seria como a indústria farmacêutica ganharia dinheiro, continuam basicamente as mesmas. Ou seja, você só vai considerar, beleza, de 140 por 90 para cima, que é a hipertensão, né, vai tratar com remédio, a gente vai falar isso daqui a pouco. Não muda, já era assim. A grande questão é o que os brasileiros chamam de pré-hipertensão, né, que seria ali entre os 130 e 139, principalmente de sistólica, né, e que na diretriz europeia é um subgrupo ali dentro da pressão elevada, né? Porque se vai de 120 a 139 e de 70 ali a 89, um subgrupo é o paciente que está de 130 por 80 para cima, né? Até o nível de hipertensão. Beleza, esses pacientes, a própria diretriz brasileira já coloca com indicação de tratar em alguns casos. A diretriz americana, acho que foi em 2017 que ela mudou isso, de considerar 130 por 80 como hipertensão. Um dos argumentos dela mudar era exatamente esse, que ela dizia, olha, se eu estou com um paciente, por exemplo, que tem uma pressão de 134 por 84, e é um paciente que já infartou, esse paciente tem indicação de tratar a hipertensão dele, como a gente vai ver na sequência, né, a pressão elevada. Como é que eu vou tratar e ao mesmo tempo eu vou dizer para ele, olha, fica tranquilo, você não tem hipertensão não, mas eu estou lhe dando um remédio para pressão, tipo um IECA da vida, né? Então, um dos argumentos dos americanos lá atrás, em 2017, era esse. Olha, se eu estou indicando tratamento aqui para esse paciente, porque não é mais uma pré-hipertensão, já é um nível de pressão mesmo. Enfim, aquela confusão, né? Então, tem a história do copo meio cheio, meio vazio. Eu me lembro que 7 anos atrás eu gravei esse vídeo, copo meio cheio, meio vazio, né? Tá todo mundo olhando os mesmos dados, mas de óticas diferentes. O fato é, não mudou muito a indicação. Aí como é que você pensaria? Estou com um paciente que está com sistólica entre 130 e 139 ou diastólica entre 80 e 89, que seria aquele grupo que pode ser tratado com remédio ou não. Como é que eu vou organizar a minha mente para saber se eu vou tratar ou não? Primeiro, quais são os pacientes dentro desse grupo que eu vou definitivamente tender a não tratar? Os pacientes, o paciente está com expectativa de vida baixa, tem um glioblastoma multiforme, provavelmente vai morrer daqui a 6 meses. Pô, vou tratar, né? Não vai dar tempo de ter nenhum benefício e tal. Pelo contrário, esse paciente você quer prescrever, você quer deixar o mínimo de coisa possível. Tem expectativa de vida baixa. Segundo, paciente muito idoso, acima de 35 anos, que não foi tão bem estudado nos grandes trials, tem risco de hipotensão tal, né? Aquela coisa toda. Então, e paciente que tem hipotensão ortostática e tal, esses pacientes você vai tender a deixar quieto, só tratar se tiver hipertensão mesmo. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele manda você calcular risco cardiovascular de forma muito parecida com o que a brasileira já indicava em 2020. Se o risco cardiovascular vier alto, você vai tender a tratar. Risco cardiovascular alto lá por eles é o quê? Você vai usar lá aquele score, né, TWO, que é o score dele, que só é para os europeus, você tem que botar qual é o país que o paciente pertence.
Então não dá nem para usar aqui no Brasil. Aqui você teria que pensar usar a calculadora da SPC mesmo. E aí, se vier acima de 10%, coloca o paciente como alto risco, a tendência é tratar. Além disso, tem algumas situações que você não precisa nem ficar calculando o risco cardiovascular, que é aquele paciente que claramente é de risco alto ou muito alto. Já infartou, seria né? doença cardiovascular prévia, paciente que tem hipercolesterolemia familiar, paciente que já tem lesão de órgão-alvo, tá lá, uma baita HVE, por exemplo, sobrecarga do ventrículo esquerdo no eletro, ou HVE no eco, que seja. Então, DRC, tem alguns grupos, enfim. DRC, né, clínica abaixo de 60. Então, tem alguns grupos ali que, por tendência, já diabéticos, ele também coloca já como um risco mais preocupante e tal. Então, esses pacientes aí, se eles tiverem entre 130 e 139 de sistólica ou entre 80 e 89 de diastólica, aí, risco mais do que 10%, diabetes, doença renal crônica, doença cardiovascular estabelecida, lesão de órgão-alvo, HF, se tiver qualquer bronca dessa que lhe preocupa mais em relação a risco a médio e longo prazo, a tendência é de você começar tratamento para esse paciente. E aí, para complicar ainda mais, eu não vou nem entrar em muito detalhe aqui, porque a exceção da exceção, o paciente que desce ali entre o risco entre 5% e 10%, aí você teria que ver outros fatores, tipo complicações na gestação para mulheres, ou paciente que tem doença inflamatória, HIV e tal. Mesmo ele ficando entre esse risco aí de 5% a 10%, mas você tenderia a meio que modificar o risco dele para cima e tratar ele também mesmo nesse estágio de, entre aspas, pré-hipertensão, que os europeus chamam de PA elevada. Contudo, deixando muito claro, o paciente que veio lá com pressão de 122 por 72 e que está em PA elevada por essa classificação, né? Ele não tem indicação de ganhar remédio. Abaixo de 130 por 80, ele não coloca nenhuma situação lá que você deve tratar com remédio de forma rotineira. Então, essa parte não mudou. Não acho que tenha viés comercial, né, em relação à diretriz, em relação a isso, não. A quantidade de pessoas que ganhariam medicação para essa diretriz me parece muito similar às outras nesse sentido. Certo? Perfeito. E só reforçando, você comentou que ele usa um score para reclassificar, seria o equivalente ao, se a gente fosse extrapolar, talvez o nosso score de risco global mesmo, né? E a gente tem o score OP, que é a partir dos 70 anos, e o score 2 diabetes, só para vocês saberem, não estou recomendando que vocês usem, até porque não é o caso aqui, né? A gente está numa outra realidade, que é o score para pacientes que têm diabetes em uma idade abaixo de 60 anos. Então é basicamente isso que você comentou, a gente fica... se é um paciente de alto risco e tem uma pressão acima de 130 por 80, a gente vai tratar e vai garantir que a pressão dele fique abaixo disso, né? Entre 120 a 129 e 70 a 79. A diretriz, assim, ela né, quer Zé, ser fácil. Oi? Oba? Não, só lembrando, né? Mas quem é que disse que eu tenho evidência para tratar, por exemplo, paciente que tem pressão sistólica entre 130 e 139, por exemplo, né? A pessoa pode perguntar isso. E aí tem o clássico Hope Trial, que eu acho que é de 2000, 2002, alguma coisa assim, de New England, que era basicamente isso, era um trial majoritariamente de prevenção 2000. secundária, né? 2000, perfeito. Era um trial basicamente de prevenção secundária, né? A maioria dos pacientes eram coronarianos, uma porcentagem bem alta de coronariano. E se você for lá na tabela 1, né, tá lá, a pressão sistólica basal era 139, ou seja, ele cai realmente nesse grupo aí, né, de PA elevada, quase hipertensão, né? Seria o pré-hipertenso, de acordo com a diretriz brasileira, né? Então, nós temos realmente evidência que se o risco cardiovascular for aumentado, principalmente paciente de prevenção secundária, a gente vai almejar níveis mais baixos. A gente comentou isso, lembra? Quando a gente comentou sobre a diretriz de DAC, que saiu no mesmo dia, né, dessa hipertensão no Congresso Europeu. Se você está com o paciente coronariano, né, uma das metas que está lá no Ibirapuera, que a gente falou, no mnemônico, se você não viu esse episódio ainda, vê lá. Dos pontos lá do Ibirapuera é esse, né? Você tem que controlar a pressão, vamos dizer depois, né? Mas a meta, o spoiler, entre 120 e 129, e aí você vai priorizar IECA, beta-bloco, etc. Então, se você está com paciente coronariano com pressão de 134, 135, 137, você vai entrar, sim, com antihipertensivo e vai, sim, almejar uma sistólica bem mais baixa do que ele estava, né, inicialmente. Então, é importante isso. Perfeito. A diretriz, ela quer tentar simplificar, tentar tratar mais, mas assim, quando a gente começa a entrar nesses meandros aí, acaba parecendo mais complexa mesmo, né? Não é só tratar ou não, né? Às vezes a gente fica... a gente só quer tratar, mas tem uma ciência toda nisso daí, que é o que ele tá comentando mesmo. Bom, e ele comenta, mas né? Mas aí, viu, Zé? Só defendendo aqui, a gente sempre puxou muito diretriz e tal, mas quando você participa da sua primeira diretriz, você vê como é difícil você redigir diretriz, né? Eu participei da diretriz de síndrome sem supra,
E é muito difícil, porque você está escrevendo, lógico, para cardiologista, você está escrevendo para o médico de atenção básica, o clínico geral, o estudante. Então, você tem que colocar uma linguagem que todo mundo entenda, primeiro. Segundo, que seja o máximo possível, bem aderente ali, óbvio, né, às melhores evidências científicas possíveis, mas, às vezes, você pega um bocado de estudo diferente, que tiveram critérios de inclusão diferentes, que tem várias particularidades, e se você botar todas essas particularidades, fica aquela recomendação gigante que ninguém vai conseguir decorar. Aí não adianta, né? Então, você tem que adaptar a melhor evidência científica possível para alguma coisa que seja facilmente memorizável por quem está lendo lá. Porque senão, e essa diretriz tem um pouquinho disso, às vezes tem uns algoritmos que são gigantes, que não tem como você decorar o algoritmo, né, sinceramente. E aí fica com tanta minúcia que a pessoa que está lá tocando ambulatório, 15 pacientes numa tarde, ele fala, rapaz, eu vou aqui pelo geralzão, né? Então, acho que por um lado ela tenta simplificar, por exemplo, não colocando vários níveis de pressão, colocando 3 só e acabou. Uhum. Mas, por outro lado, e é complexo mesmo, porque os estudos, como a gente falou, eles não são homogêneos e não serão nunca, né? Porque cada estudo está avaliando uma coisa diferente, tá? Uma população diferente. Tem muita minúcia. E um ponto que eu falo é esse. Muitas vezes, quando você está na residência de cardio, você entra na residência de cardio doido para abrir uma artéria ali no infarto com sul, para tratar um paciente com terapia plena de IC, que fracionação reduzida, etc. Mas, velho, o ganha-pão ali do cardiologista, dia a dia, é o que é isso, é paciente hipertenso, paciente lipidêmico, paciente com sobrepeso, obesidade e tal. E muitas vezes fica, não, dislipidemia é só passar estatina e acabou, hipertensão é só passar 2 antihipertensivos e acabou. Não é, essas doenças são cheias de minúcias e que faz muita diferença você dominar isso como especialista, né? Então, episódio bem importante aqui para o especialista e para o médico generalista também. E o que eu ia comentar é que isso é uma dessas coisas, porque aí você vai lá, se o paciente ele tem um alto risco, fica fácil de você já diagnosticar e já tentar estabelecer a meta dele. Quando os extremos facilitam, né? O problema é essa meiuca que fica, né? Então, quando você reestratifica ele, e aí dependendo do que der o score, do score 2, por exemplo, aí menor do que 5% é baixo risco, reavalia em 1 ano, maior que 10 trata, 5 a 10 estratifica. Então, isso acaba dando um pouco dificulta um pouco mais de ser algo prático do dia a dia, mas acho que, no geral, a diretriz ela é bem feliz, sim. Só foi mais comentando que, realmente, essa parte dos estratificadores que você falou, não é fácil, os estudos não são homogêneos, mas isso daí é o que acho que deu mais trabalho aqui pra gente poder entender e deixar a diretriz mais mastigadinha pro pessoal. Não, e um ponto relevante também, né, Zé? Você falou de casos extremos, né? E, obviamente, a gente tem aqui, lembrando, né, a maioria dos titulados na prova de cardiologia nos últimos anos foram alunos da gente e tal. Então, certamente tem muitas pessoas aqui que são especialistas em cardiologia, etc, né? Esse é um dos pontos que diferencia o cardiologista do generalista, né? Normal. Se você, mesma coisa, chegou um paciente lá com aquele suprão gigante, pegando parede anterior, tô dando pronto-socorro. O estudante de medicina do 4º ano vai dar esse diagnóstico, né? Tranquilo. Mas e quando chega aquele supinho discreto, você está em dúvida se é uma repolarização precoce ou se é um infarto? O especialista vai fazer diferença. Quando você pega a mesma coisa, chegou um paciente com LDL 200, todo mundo sabe que vai ter que passar estatina, não tem muito mistério. Peguei um paciente lá de prevenção primária, um LDL de 137, aí prescrevo, não prescrevo? Mesma coisa, hipertensão. Peguei um paciente de pressão lá na casa de chapéu, elétrico com sobrecarga ventrícula esquerda, tá? Não tem muita dúvida que aquilo ali é hipertensão, que já está tendo lesão de órgão-alvo e tal. Mas e se é um paciente de prevenção primária, a pressão está ali meio limita, começo, não começo? Aí é o papel do especialista mesmo, né? Fazer esse ajuste fino.